com muita alegria, meus amados irmãos, que voltamos para a última aula do quarto trimestre do ano de 2020, da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero te saudar com a paz maravilhosa que há em Cristo Jesus. Essa lição é a 13ª desse nosso trimestre, que teve o tema central, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O título dessa 13ª lição é Quando Deus Restaura o Justo. E para comentar essa lição, nós convidamos o professor Josias, ele que é professor secular, pós-graduado e também distrital nosso aqui da Matriz e também é nosso professor da IBD. Prazer estar contigo, Josias, participando de mais essa aula. Prazer, pastor, pelo convite e de ter sido o convidado na inauguração do canal da IBD e também de encerrar esse trimestre aqui, essa 13ª lição. Uma alegria. Obrigado, pastor Josias. O texto áureo dessa lição está em Jó, capítulo 42, versículo 10, que vai nos dizer o seguinte: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Vejam que essa oração e esse momento da virada da história de Jó é a prova inconteste de que Deus, ele não ouve egoísta, ele ouve quem sente a dor do próximo. Se existe alguém que precisava de orações e súplicas, era Jó. Mas quando Jó esqueceu os seus problemas e resolveu interceder pelos seus amigos, foi esse o momento que Deus virou o cativeiro de Jó. A verdade prática dessa lição é: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Olha a nossa verdade prática. Ela nos afirma que a restauração do homem, ela acontece pelo amor e também pela misericórdia de Deus. Somos alvos diariamente da misericórdia, do amor e da bondade de Deus. A leitura bíblica em classe dessa lição são 17 versículos e está no capítulo 42, do versículo 1 até o 17. Acompanhe a leitura desse nosso texto áureo, melhor, dessa leitura bíblica em classe. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram tão maravilhosas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu te falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer aquelas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz o temanita: A minha ira se acendeu-se contra ti e contra seus 2 amigos, porque não fizestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei o holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deverás a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naametita, e fizeram com o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro
tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos seus irmãos e todas suas irmãs e todos quantos dantes conheceram, e comeram com ele o pão em sua casa. E se condoeram dele, e consolaram ele de todo o mal ao qual o Senhor lhe havia enviado. Cada um deles lhe deu uma peça em dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira de Gemina, e o nome da outra de Késia, e o nome da terceira de Querem-Abuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu de herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de seus dias. Muito bem. Os objetivos geral dessa lição é mostrar o grande amor de Deus evidenciado na prosperidade de seus filhos. Os objetivos específicos dessa 13ª lição, primeiro é sublinhar a atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina pelos equívocos cometidos. Segundo, destacar a espiritualidade de Jó demonstrada na intercessão pelos seus amigos. E terceiro, comentar sobre o último estado de Jó e as suas implicações positivas para o entendimento do livro. Nessa lição aqui de Jó, sobre a restauração de Jó. As 12 últimas lições que nós estudamos falavam sobre o sofrimento de Jó. E agora vamos falar sobre a restauração de Jó. Nós veremos que ela se dá quando ele, Jó, de Deus e intercede pelos seus amigos. E nós constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e os seus amigos tiveram de se retratar. Glórias a Deus por isso. Durante toda a provação de Jó, ele se manteve íntegro e não foi atribuído impiedade alguma a Jó. Pelo contrário, o Senhor restaurou de forma grandiosa. Essa lição, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico é a humilhação de Jó. O segundo, a intercessão de Jó. E o terceiro e último tópico, a restauração de Jó. Cada tópico desses é dividido em 3 subtópicos. O primeiro tópico desta lição, que é dividido em 3 tópicos, é a humilhação de Jó. O Jó humilhado. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó sua onipotência na criação e também a sua sapiência em preservá-la. Ele mostrou que o patriarca era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas, sobretudo, fazer algo parecido com ela. Jó, ele se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos, quando ele diz: se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito criticava os caminhos divinos? Se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror em Jó, como se comportaria ele diante do Criador e dessas criaturas? O segundo subtópico desse primeiro tópico é a reverência e submissão de Jó. Diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó agora ele exclama: bem sei que tu tudo podes. Jó 42 e 2. Ele percebe aqui que tudo o que aconteceu em sua vida tinha um desígnio divino e também, portanto, era tolice ele discutir ou questionar com a sapiência divina. Ao repetir aqui a censura que Deus lhe fizera
anteriormente, no capítulo 38, Jó lhe demonstra não ver mais injustiça alguma nas ações de Deus. Jó, no capítulo 38, Deus fala. No capítulo 42, Jó fala. O 38, Jó diz: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Disse Deus. No capítulo 42, Jó diz o seguinte: tu perguntastes, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Olhe bem, ele aqui admite que agiu com presunção. Ele admite que agiu assim, pois desconhecia os sábios propósitos divinos. Certo, meus irmãos, é que falei de coisas que eu não entendia, disse Jó. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber, disse Jó. O terceiro subtópico desse início da nossa lição vai falar sobre uma experiência viva com Deus. A postura de Jó diante de Deus, ela muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a ele, mas não da mesma forma que fazia. Agora a sua atitude, a atitude de Jó, é uma atitude humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme descrita nas seguintes palavras de Jó no 42:5, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Para Jó, meus amados, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca, ele viu o Criador. Segundo o teólogo Roy Zuck, Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição, de segunda ou terceira mão. Nós não podemos nos contentar, jamais, com o conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo. Quando nós temos experiências vivas com o Altíssimo, nós, como disse Jó 42:3, renunciamos os nossos achismos e passamos a ter conhecimento e consciência e convicção de Deus. Nós confessamos nossa miséria no pó e na cinza, Jó 42:6. Quando nós temos experiências vivas com o Altíssimo, nós rejeitamos o nosso orgulho e também rebeldia. E Deus é glorificado em todas as áreas da nossa vida, quando nós temos experiências vivas com o Altíssimo. Professor Josias. Pastor, é uma coisa extraordinária imaginar que um homem reto, temente, sincero, que se apartava do mal, que amava Deus, precisava ainda ser burilado. E é exatamente isso. Aquilo que é uma joia, aquilo que tem valor, é o que precisa ser trabalhado. Porque o que não tem valor, a Bíblia fala que nem a madeira, o feno serão queimados, enfim. E o Jó tinha essa necessidade de ser trabalhado lá no seu orgulho. Ele tinha tudo o que um homem de Deus deveria ter, mas ele ainda tinha um orgulho dentro dele que não era o orgulho de arrogância, esse é pecado. Era um orgulho de ignorância mesmo, por desconhecimento, por não saber. Então, ele imaginava que Deus tinha que tratar e ajudá-lo. E Deus, mesmo nessa fragilidade emocional e psíquica dele, Deus manteve o testemunho sobre a vida de Jó. Deus não retirou esse testemunho, ele manteve ali. E o Jó, ele faz aquilo que nós repetimos ao longo dos milênios da igreja, que é as bênçãos por merecimento. A gente faz tudo certo, a gente é ativo na igreja, a gente contribui, vem nos cultos, ora, jejua, santifica. Claro que Deus tem que abençoar, quer dizer, é um negócio assim que está introjetado dentro da gente. E nós somos ensinados assim, que se você fizer tudo certo, tudo correto, Deus tem que lhe abençoar. Essa é a ideia que Jó tinha, que nós continuamos tendo e precisa ser trabalhado dentro de nós, por mais santos que nós somos. É aquela coisa eu esqueci o nome dela, aquela pedagoga norte-americana que tem um programa, que é as crianças que têm as estrelinhas. Tu não bateu no gato, não brigou com o irmão, vai ganhando estrelinha, escovou os dentes, fez a lição tudo certinho, mais uma estrelinha. Chega no fim de semana, aí pode ir no McDonald's, enfim, porque tem méritos. E nós viemos para a igreja assim,
A gente jejua, santifica, ora, dá o dízimo e vem no domingo buscar o resultado das estrelinhas. A gente chega e quer a bênção do Senhor porque a gente fez tudo certo. Como aquela moça, né, que diz: pastor, mas como? Eu sou professora da escola dominical, eu contribuo, estou sempre na igreja, quando é que Deus vai me dar o meu esposo? Quando que ele vai me dar? Quer dizer, é o que Jó tinha. Deus está errando. Quer dizer, eu estou fazendo tudo certo, Jó dizia, tudo certo, eu sou justo. Quem está errando aqui é Deus. Então nós temos que cuidar muito esse conceito de que nós estamos fazendo tudo certo e que Deus é que está errado. Nós devemos crer na justiça de Deus. Deus é justo e Ele nunca fará nada errado contra ninguém, muito menos. E esse versículo, né, que diz: os meus olhos te veem, ele não estava enxergando Deus, não teve essa relação de conseguir olhar, visualizar a Deus. Significa que agora ele estava tendo maior compreensão de Deus, maior conhecimento. Agora ele estava um pouquinho mais claro para ele, tinha mais luz na mente dele, na alma dele, de quem Deus era, de como Deus agia. Então por isso que ele diz: agora meus olhos te veem, eu consigo enxergar um pouco os teus caminhos. É bom, né? Obrigado, professor Josias, que traz essa lucidez para nós e essa luz também sobre esse tema tão importante. É as misericórdias de Deus que nos alcança, não é por merecimento. Glorifique a Deus por isso. Assim encerramos o primeiro bloco, quando estudamos o primeiro tópico dessa lição. Voltamos em instante. Quero pedir ao irmão Diego, que é o nosso diretor de TGN, para que ele sintetize para nós, falando dos cursos do nosso Instituto Teológico Gustavo Nórdolo, né, sintetizando para que você que desejar levar para a tua igreja ou desejar fazer o curso teológico Gustavo Nórdolo, né, você possa fazer. Hoje nós temos o nosso curso a nível básico, que são 15 módulos, nosso curso médio em teologia, que são 10 módulos, e hoje nós estamos com as turmas aqui na cidade de São Leopoldo e também algumas cidades do nosso estado do Rio Grande do Sul. O nosso curso médio em teologia, nós temos ele no formato online também, aqueles que tiverem interesse em estudar conosco via online, em um horário especial também. Hoje nós sabemos da atividade de muitos irmãos na igreja, ou até mesmo por causa da pandemia, algumas restrições. Então nós temos uma turma que vai funcionar a partir da semana que vem, às quartas-feiras, às 10h15 da noite até às 11h30 da noite, via online. E você pode ter maiores informações através do telefone 989-578-767. Esse é o WhatsApp, você pode me chamar ali e ali eu lhe passo maiores informações, tanto do curso médio online, como também do nosso curso básico em teologia nos nossos núcleos. E também para o ano que vem nós vamos ter a nossa turma intensiva do curso básico. Então, se você tiver interesse em estudar teologia conosco, para que estudar teologia? Estudar teologia nos dá maior conhecimento, não teórico de Deus, mas nos dá um maior entendimento de como Deus age, de como Deus se relaciona. Então, estudar teologia é crescer no nosso relacionamento com Deus. Se você tem esse interesse, venha fazer parte do nosso Instituto Teológico, juntamente com os nossos diversos irmãos que já estão estudando e que continuarão estudando conosco, porque é uma grande oportunidade que Deus nos dá de conhecer Ele através do ensino teológico. Então, me chame ali e eu lhe passo maiores informações. Voltamos para o nosso segundo bloco. Nesse segundo bloco, nós vamos estudar sobre o segundo tópico, que é a intercessão de Jó. O primeiro subtópico vai falar sobre a ira de Deus. Após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se para Elifaz, o temita. Olha o que diz 42:7. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Essas palavras aqui dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Demonstram
que as exposições feitas aqui pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas falsas. Eles não apenas acusaram o patriarca, mas também associaram o seu sofrimento a algum pecado cometido por ele. Jó havia se humilhado, mas não do que lhe acusavam. Ele humilhou-se a respeito de suas falas precipitadas, que revelaram o orgulho e a falta de bom senso que ele tinha. Em outras palavras, ele errou durante o seu sofrimento, mas não por conta de pecados cometidos, não, antes do atual sofrimento. Não cometeu nenhum pecado antes do atual sofrimento. O segundo subtópico vai falar o pecado dos amigos de Jó. Representados aqui por Elifaz, do capítulo 42, versículos 7 e 9, o mais velho, o pecado dos amigos de Jó foi, evidentemente, exaltar a justiça de Deus, mas limitar o seu poder soberano. Para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino como resposta a um pecado praticado. Como o livro de Jó demonstra, quando dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação de seu amor e graça e não uma forma de punição. Tu pode ler isso no capítulo 1, versículo 8 até o 11 do livro de Jó. Paulo ele corrobora esse princípio quando diz que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo e não apenas de crermos nele. Olha o que ele disse lá na igreja de Filipos, no capítulo 1, versículo 29, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Nisto aqui, meus amados irmãos, os amigos de Jó pecaram e por isso precisavam da intercessão do homem de Uz. E encerrando o último subtópico desse tópico, vai falar sobre a oração de Jó. Deus ele se dirige aos amigos de Jó e aconselha-os a irem ao patriarca para que este interceda por eles. Veja bem o que diz o texto, o versículo 8 desse capítulo que nós estamos estudando, que é o 42. Vão agora até o meu servo Jó. Levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei com vocês o que vocês merecem, pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Deus mandou os amigos acusadores de Jó irem até Jó para receber a oração. Esse episódio aqui, meus amados, ele mostra que uma teologia errada, evidentemente, conduz para uma crença igualmente equivocada. Os amigos de Jó aqui defenderam Deus de forma enérgica e sincera, porém errada. O sofrimento do patriarca, ele não veio como uma punição, mas como uma provação, porque a fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro e com seu caráter reto, conforme a sua humilhação demonstrou. Agora, esses homens, outrora acusados de pecador pelos seus amigos, o socorrerá por meio da oração. Pastor Josias. Pastor Carlos, se o irmão permite, só voltando ao outro tópico anterior, rapidinho, eu acho que talvez o autor aqui se equivocou um pouco quando ele fala que Jó servia a Deus por tradição. Isso jamais Deus daria testemunho de uma pessoa que serve por tradição, por ser religioso. Ele servia por fé mesmo, ele não estava nem vendo solução, não via que Deus ia ajudar ele, não via nada disso, mas ele mantinha a fé em Deus. Acho que isso é importante a gente perceber, porque um religioso tradicional, Deus não vai dar testemunho dele e não vai ter condições de vencer as lutas que Jó venceu em nenhuma luta qualquer. Aqui Deus está colocando as coisas no lugar desses tópicos, porque Deus se irou contra os amigos de Jó,
primeiro Deus fez um silêncio, deixou as coisas acontecerem, para as coisas irem para o seu lugar. Depois que as coisas foram para o seu lugar, cada um revelou quem era, o que pensava, Deus começou a tratar com cada um deles, para nenhum se perder. Não houve aquela ira de quem odeia um e ama outro. A ira pela atitude. Isso é que é importante saber. Deus é um Deus que ama. Então o que precisava acontecer? Eles precisavam restaurar a vida deles também com Deus. Eles precisavam confessar diante do amigo. Eles precisavam diante de Deus se humilhar e agir. E isso eles fizeram. Eles conseguiram, eles aceitaram no coração dele, porque às vezes Deus fala conosco e nós continuamos mantendo a nossa empáfia. E eles foram lá, foi triste a situação, lógico, ter que confessar para o Jó, olha, nós erramos, Deus não ouviu nossa oração, a gente vem aqui oferecer e Deus disse que é para tu orar por nós. Era uma grande oportunidade do Jó. Então agora vamos sentar aqui, vamos conversar, olha o que vocês fizeram comigo, vocês me magoaram, nada disso aconteceu. A última prova que Jó tinha para passar era a reação dele diante das pessoas que lhe acusaram. Qual é a nossa reação diante de quem nos acusa? Ele simplesmente orou a Deus. E não foi uma oração formal. Porque se fosse uma oração formal, para simplesmente cumprir ali o que Deus estava determinando, mas lá dentro do coração dele não estava limpo, não iria acontecer a bênção na vida de Jó. Ele, acredito, que orou com sinceridade, querendo que Deus os perdoasse, que Deus recebesse aquele sacrifício, que Deus ajudasse os seus amigos. É essa a nossa vida com Deus que tem que ser. E ele orou com essa sinceridade. Não precisou terminar a oração. Enquanto ele estava orando, Deus estava mudando a sua situação. Muito bem. E assim chegamos ao término desse segundo bloco que nós estudamos sobre a intercessão de Jó. Voltamos em instantes. Voltamos para o último bloco dessa nossa aula, que estamos encerrando o 4º trimestre de 2020. Essas 13 lições que falaram sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O último tópico que nós vamos estudar é a restauração de Jó, e glórias a Deus pela restauração de Jó. Deus é fiel com seus servos. Nós vamos estudar sobre a restauração moral e também espiritual. A restauração de Jó aqui acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Convém também nós destacarmos aqui que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não uma retribuição. Não há uma teologia de retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. A mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens por quê? Porque Ele os ama. Não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. Não, mas é porque Ele ama os homens. Então a primeira restauração de Jó, a restauração moral e espiritual. A segunda é a restauração social e material. A restauração de Jó, aqui, também aconteceu nas dimensões social e também material. 42:11 diz assim: todos os seus irmãos e irmãs e todos que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles os consolaram e os confortaram por todas as tribulações que o Senhor lhe tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. As calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente as suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Ele suportou sozinho o que pensava ser um julgamento de Deus. Mas agora todos veem
a graça divina derramada de forma abundante sobre ele, a graça que é a favor não merecido. Era, portanto, meus amados irmãos, a hora de voltar ao convívio social e também de desfrutar de tudo que o Senhor lhe deu, pois o versículo 10 do capítulo 42 diz: o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. A restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano, ele leva em conta todas as dimensões da vida. Ele restaura a vida espiritual, ele restaura a vida moral, restaura a vida social e também ele restaura a vida material, trazendo ao homem dignidade, trazendo assim dignidade ao homem que teve, por meio da graça divina, a imagem de Deus restaurada. Professor Josias. Pastor, a restauração na vida do homem depende exatamente do que está dentro do seu coração e, naturalmente, o que está no coração, ele manifesta nas suas atitudes. Eu vejo na Bíblia, assim, uma das coisas mais difíceis é o perdão. Eu acho que a coisa mais difícil é isso. Então, voltando a tocar neste assunto, o Jó conseguiu perdoar os seus amigos. É assim que Deus faz conosco. Deus, ele olhou para nós, pecadores miseráveis, que não tínhamos condição de nos salvar, e ele, antes mesmo de saber quem de nós iria se reconciliar, iria se arrepender, ele veio trazer para nós a possibilidade de sermos perdoados, mediante, naturalmente, nosso arrependimento. Deus age assim. Isso significa misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia são os dois termos, miserere, que vem do grego, né, que quer dizer miséria, e córdia é cordes, que é coração. Então é Deus tendo misericórdia das nossas misérias. E nós precisamos também exatamente agir como Jó, ter misericórdia das pessoas, porque o que é misericórdia? É o outro não merecer, e mesmo sem merecer, você estender a mão. Aquele que te agrediu, que te ofendeu, aquele que te prejudicou, é aquele sócio da empresa que logrou todo mundo, saiu com dinheiro, foi embora, e o cara que está ali ficou remando, pagando dívida sozinho para reerguer a empresa. Daqui a pouco o outro volta pedindo um emprego, e aí porque quebrou, não deu certo, faliu lá adiante, e aí é a chance do cara dizer: agora é hora de te ver na miséria, estender a mão e oferecer um emprego. Misericórdia é isso, é oferecer a alguém aquilo que ele não merece, aquilo que ele não tem como alcançar. Deus ofereceu misericórdia a Jó. Nós precisamos oferecer também misericórdia de Deus às pessoas, para que elas possam ser restauradas e através do nosso testemunho, porque qual é que foi o acontecimento com Jó? Ele foi testemunho diante de Satanás, mas ele também era testemunho diante das pessoas que depois lhe procuraram, vieram trazer prata e viram que de fato o testemunho foi esse, que de fato não foi um castigo, não foi pecado de Jó, mas Deus estava trabalhando na vida dele para torná-lo mais perfeito. As pessoas precisam ver em nós, servos de Jesus, essa misericórdia também, para quê? Para que elas também possam ser restauradas pelo Senhor, pelo amor que há em Cristo Jesus. E assim nós chegamos ao final de mais um trimestre. Nós aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Mas Deus, ele julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Todavia, isso não é tudo. Deus, meus irmãos, ele é soberano. Ele pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que ele opera. Assim podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Jó aqui provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Glórias a Deus. Vamos orar agora.
e depois vão estar anunciando o tema do próximo trimestre. Quero convidar o professor Josias para nos levar a Deus em uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, por estes momentos aqui, esses minutos que aprendemos da Tua Palavra, que ela possa trazer não só conhecimento, mas possa trazer mudança nos nossos pensamentos, atitudes e bênçãos especiais nas nossas vidas para sermos fiéis ao Senhor, mesmo sem perceber, mesmo sem enxergar qualquer vitória, mas porque o Senhor é Deus e que é o Senhor que nos restaura e o Senhor que nos abençoa e nos ajuda. Em nome de Jesus. Muito bem. Eu quero agradecer aqui a presença do professor Josias. Certamente voltará em muitos outros momentos nesse próximo ano, nas nossas próximas videoaulas. Desejo, irmão Josias, as bênçãos de Deus, você e a tua família. E também queremos desejar a todos os nossos amados irmãos um Feliz Natal, um abençoado 2021. Que Deus te abençoe e te recompense de maneira especial. Pastor Josias, podendo se despedir. Muito obrigado, pastor, pelas suas palavras, também ao irmão, à sua família, a toda a igreja, desejando as bênçãos do Senhor Jesus durante 2021 e um bom domingo a todos. Muito bem, o próximo trimestre gostaria de convidar você para você não faltar uma aula. Adquira a tua revista. O tema do próximo trimestre é um tema muito palpitante. O verdadeiro pentecostalismo. A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E a primeira lição, que será o dia 3 de janeiro, é a pessoa do Espírito Santo. Participe e quero convidar você também para se inscrever no nosso canal. Se inscreva, divulgue, comente, deixe teu like aí, para nós é uma satisfação. Deus te abençoe, até a próxima oportunidade, na paz do Senhor.